Webhook é um conceito simples e muito presente quando se trata da comunicação entre apps e sistemas. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como ele funciona. Antes de falar do webhook, você precisa entender o que é uma API. Traduzindo para o português, a sigla significa Interface de Programação de Aplicações. E ela é basicamente a forma como dois sistemas podem conversar. Basicamente, um vai mandar dados, o outro vai receber, você consegue consultar informações, atualizar, tudo isso através de uma API. Um exemplo é toda vez que você acessa o aplicativo do seu banco, que você vai conferir o seu saldo, o aplicativo está chamando uma API por baixo dos panos para consultar o seu saldo e exibir ele para você. Ou quando você faz um cadastro em um novo site utilizando aquele botão de fazer login com o Google, o site está comunicando com a API do Google para puxar o seu e-mail, puxar o seu telefone, sua foto de perfil, seu nome. Então existe uma comunicação por API ali entre esses sistemas. Toda API ela vai ter um base URL. E você pode pensar nela como o endereço, a casa do servidor que vai ser chamado. É o ponto central onde todas as requisições, todas as vezes que você for falar com a API, você vai mandar a mensagem. E a partir dali, o servidor que está recebendo essa chamada de API, ela vai saber para onde ela deve direcionar essa mensagem e como processar ela. Um dos métodos mais comuns de comunicação é o método HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Toda chamada HTTP, ela vai ter um método atrelado a ela. E o método é basicamente a forma como a gente diz o que a gente quer fazer com aquela mensagem dentro do seu servidor. E eu gosto de explicar isso utilizando uma analogia de fast food para você entender. Existem diferentes métodos, mas eu vou exemplificar os 4 principais aqui. O GET, que é basicamente quando você está recebendo dados, então fazendo a analogia seria você ir retirar o seu pedido lá no balcão do fast food. O POST é quando você está enviando dados. Então, você vai fazer o seu pedido, você vai escrever ele e dizer o que você quer que a cozinha faça. Update ou patch é quando você atualiza algum dado já existente no outro servidor. Então, seria você atualizar o seu pedido para um combo, colocar um brinquedo ali incluso no seu pedido. E a gente tem o delete, que é basicamente quando você remove os dados. E seria literalmente você jogar o seu pedido no lixo, por exemplo. E agora que você entende o que é uma API e basicamente como ela se comunica através do HTTP com os métodos, toda vez que a API chamar o servidor através do HTTP, ele vai responder com um código numérico de status que vai dizer como o servidor processou aquela mensagem. Então, existem diversos códigos, mas eu vou trazer os 3 principais aqui para vocês. Que seria o 200, onde é o código de sucesso. Então, a mensagem que foi solicitada ou enviada deu tudo certo enquanto o servidor processava e ele retornou ok. O 400, que diz respeito a erro nos dados enviados para o servidor. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou chamando uma API de cadastro e eu envio meu CPF. Porém, eu envio um CPF inválido. Ele vai me voltar um 400 dizendo que o CPF era inválido. E o 401, que é não autorizado, quando você faz uma chamada para o servidor e o servidor não identifica que você tem permissões para realizar aquela ação, ele vai retornar o não autorizado. E dados precisam circular entre esses servidores para que eles entendam o que está acontecendo. Então, para você enviar dados de um lado para o outro, esse dado precisa estar estruturado. E uma das formas mais comuns que a gente estrutura esse dado é utilizando o JSON. O JSON é uma estrutura muito famosa para passar os dados entre os servidores, onde a gente utiliza chave-valor. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês um exemplo, e o conceito de chave-valor envolve a gente dar um nome para nossa chave e a gente colocar o valor logo na sequência. Então, por exemplo, eu coloco e-mail, 2 pontos, o valor do e-mail. Nome, 2 pontos, o nome. CPF, 2 pontos, o CPF. Pode parecer confuso, mas você vendo o exemplo aqui do JSON estruturado, é super simples de ler ele e entender linha por linha qual é o dado que está sendo comunicado ali entre os servidores. Agora que você já entende API, método, status, payload, é super simples entender o webhook. Ele é basicamente uma forma de avisar um outro sistema de que algo aconteceu, sem você precisar ficar chamando o servidor para conferir se aquilo aconteceu. Um exemplo, você utiliza um gateway de pagamentos e você tem um sistema próprio que você quer processar cada novo cliente que realiza um pagamento. Você tem uma opção que seria o seu sistema vai ficar toda hora chamando o seu gateway de pagamentos através da API para verificar se existem novos pagamentos. Ou você pode utilizar o conceito do webhook, que é o sistema de pagamentos, toda vez que houver um novo pagamento aprovado, ele vai enviar os dados para o seu servidor através do webhook. Então, você não precisa ficar consultando o outro sistema para verificar se algum evento ocorreu. Você configura o webhook para sempre que algum evento específico acontecer, o sistema enviar os dados para outro sistema. No fundo, muitas das automações que a gente constrói da comunicação entre sistemas, ela vai seguir esse princípio de utilizar webhooks, porque isso não vai sobrecarregar o servidor para toda hora ficar processando se existe uma nova informação. Ele vai sempre ser avisado quando um novo evento ocorrer com os dados do evento, através do payload, que vai estar incluído dentro da requisição HTTP, que aquele sistema onde você configurou o evento para ser disparado vai enviar para o seu servidor ou para o seu sistema, aplicativo, enfim. No fundo, o webhook é só a forma como sistemas mandam mensagem entre si. E se isso ficou claro para você, queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.